Então, vamos, né, para a primeira questão. Vamos ver se vocês acertaram na mosca. E a primeira questão nos traz uma teia alimentar. A gente viu, né, que a teia alimentar é formada por várias cadeias alimentares, que elas se intercruzam. Então, aqui nós temos várias cadeias alimentares formando uma teia. Aí a questão, ela nos pergunta, né? É correto afirmar que... Aí a letra A nos traz a seguinte afirmação. Cobra, ao se alimentar do sapo, se encontra no terceiro nível trófico. Gente, nível trófico é diferente da organização trófica. Na organização trófica a gente tem o quê? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e etc. Aí a organização trófica. Aqui é o nível trófico que está relacionado com a energia, certo? Então, o primeiro nível trófico é aquele que recebe mais energia. Então, é o primeiro nível trófico que é a planta, no caso. Sempre vai ser um vegetal ou então algum ser vivo que receba luz solar, né? Que faça fotossíntese, no caso também de algas. Então, aqui a letra A diz que a cobra, vamos localizar a cobra aqui, tá aqui embaixo, na nossa teia. Ao se alimentar do sapo, eu falei, né, que quando a setinha está apontando para determinado ser vivo, é porque esse ser vivo ele se alimenta do animal de onde a setinha está saindo. Então, no caso aqui é do sapo, né? Se encontra no terceiro nível trófico. Vamos contar aqui. Nível trófico é aquele que tem mais energia. Então, começa da onde? Da planta, né? Que é um produtor. Então, produtor sempre vai ser o primeiro nível trófico. Aí, um primeiro nível trófico, a planta. O inseto é o segundo nível trófico. O sapo é o terceiro nível trófico. E a cobra é o quarto nível trófico. Então, a gente já descarta a afirmação da letra A, porque a cobra ela está no quarto nível trófico. Se fosse organização, né, a organização trófica, poderíamos dizer que a cobra ela era uma consumidora terciária. Aqui temos o produtor, que é a planta, o inseto, consumidor primário, o sapo, consumidor secundário e a cobra, consumidor terciário. A letra B fala, coruja, ao se alimentar do pássaro, se encontra no quarto nível trófico. A coruja está logo aqui em cima, né, na nossa cadeia. Ao se alimentar do pássaro, a questão nos diz que ela se encontra no quarto nível trófico. Vamos contar? A planta, que recebe mais energia, né, primeiro nível trófico. Inseto, segundo nível trófico. Pássaro, terceiro nível trófico. E a coruja, quarto nível trófico. Então, essa resposta ela está corretíssima. Então, quem marcou a letra B acertou na mosca. Mas vamos ver as outras questões, né? Para ver onde é que está o erro. A letra C fala, sapo e o roedor servem de alimento para a cobra e são consumidores secundários. Vamos localizar o sapo, né? E o roedor. Aqui temos o roedor e o sapo. Aí fala, servem de alimento para a cobra. Realmente, ele serve até aqui, ele está certo, né? Porque tanto o sapo como o roedor, as setinhas, né, estão saindo deles e apontando para a cobra, indicando que ela se alimenta do roedor e do sapo. Então, até aqui está correto. Agora, vamos para o que vem depois da questão. E são consumidores secundários. Vamos ver se eles são consumidores secundários. Aqui, a planta é produtor. Aqui, o roedor é consumidor primário. Então, essa resposta ela está errada, porque o roedor aqui ele está representando no nível de organização trófico um consumidor primário. Já o sapo estaria certo, né? Porque ele é um consumidor secundário, mas o roedor não é. Então, a gente descartou a C por isso. Vamos à letra D. Cobra é consumidor terciário e se encontra no quarto nível trófico nesta teia alimentar. A cobra aqui, temos a cobra aqui, né? É consumidor terciário? Vamos ver. Produtor, né? Roedor é o consumidor primário e a cobra é o consumidor
secundário. Então, a cobra não é o consumidor terciário. Não nesse sentido aqui do roedor. Aqui, já quando a cobra vem para essa outra cadeia aqui, fala, a planta é o produtor, o inseto é o consumidor primário, o sapo é o consumidor secundário e a cobra é o consumidor terciário. Se fosse nesse sentido, estava certo, mas ela precisaria o quê? Essa afirmação ela estaria voltada para qualquer sentido que a cobra estivesse. Então, ela deveria estar tanto em consumidor terciário aqui, quando vai da planta para o roedor, tanto na outra. Então, como só está em uma, então a gente descarta. Aí fala, e se encontra no quarto nível trófico nessa teia alimentar. Ela se encontra aqui na cadeia que segue o inseto, sapo e cobra, porém, na planta roedor cobra não segue, né? Então, a gente descarta por esse motivo. O inseto, né, que serve de alimento para o sapo e para o pássaro, se encontra no primeiro nível trófico. Errado, né, gente? Quem está sempre no primeiro nível trófico é aqueles que recebem a luz solar diretamente, né? E os insetos, eles não recebem diretamente e não fazem uso disso para se alimentar. Então, está errado por isso. Então, a planta é que está no primeiro nível trófico. Então, quem marcou a letra B, acertou. Então, vamos para a nossa segunda questão, que eu trouxe do Enem, né, 2013 PPL, que é aquele Enem para as pessoas privadas de liberdade, né? Eu trouxe essa tirinha, que é muito cobrada nos Enems e vestibulares, que é da Malfada. A Malfada fala, né? Eu acho que é assim que fala, viu, gente? Me desculpe se eu estiver falando errado. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? Aí o Miguelito fala, né? A vaca vive no campo, ela come pasto. Pasto e mais pasto. Muito pasto. Depois, a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Aí a Malfada pergunta. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? Aí, a partir dessa tirinha, né, a questão nos traz a seguinte situação. A posição ocupada pela vaca, na interação apresentada na tirinha, a caracteriza como? Aqui está falando de quê? De nível de organização trófica. Então, temos o produtor, que no caso aí vai ser o capim, né, que ele fala. O pasto, né? O pasto vai ser o produtor, onde está o capim, né? O produtor, porque ele recebe a energia solar diretamente e se alimenta disso, né? Aí vem a vaca, que é uma herbívora, né? Que vai se alimentar desse pasto e se torna a consumidora primária. Porém, ocupa o segundo nível trófico, porque ela recebe energia, mas não tanto quanto a planta, né? O pasto, o capim, que é o primeiro nível trófico. Aí vem as pessoas que vai comer essa vaca, que é um consumidor terciário e ocupa consumidor secundário, perdão, que ocupa o terceiro nível trófico. Aí a letra A fala que a vaca, né, ela é o quê? Uma produtora. A letra B, consumidora primária. C, consumidora secundária. D, consumidora terciária ou E, decompositora. Claro que a vaca aqui vai ser uma consumidora primária, porque ela é herbívora, ela vai se alimentar do produtor. Quem se alimenta primeiro do produtor é o consumidor primário. Então, quem marcou a letra B, novamente, acertou na mosca. Agora, nessa questão, né, vamos relacionar um pouquinho para chegar a uma conclusão, né, para conseguirmos gabaritar essa questão. O caramujo gigante africano, Acanthina fulica, é uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizada na alimentação humana.
Porém, o molusco teve pouca aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em abandono e liberação internacional das criações por vários produtores. Por ser uma espécie herbívora generalista, né, alimenta-se de mais de 500 espécies diferentes de vegetais, com grande capacidade reprodutiva, tornando-se uma praga agrícola de difícil erradicação. Associada a isto, a ausência de predadores naturais fez com que ocorresse um crescimento descontrolado da população. Então, a questão traz essa afirmação, né? Essa notícia. Aí a questão nos pede. O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de. Então, a gente viu aqui, né, que temos um caramujo. Esse caramujo, por ser exótico, né, por ser novo aqui no Brasil, o que acontece? Ele não tem predador. Então, se ele não tem predador, ele vai aumentar. E esse caramujo, né, o que acontece? Ele é herbívoro, então ele é um consumidor primário, ele se alimenta diretamente do produtor, então ele é um consumidor primário. E então ele não possui consumidor secundário, porque se existisse predadores dele, né, com certeza não estaria tendo esses prejuízos, né, essa dificuldade. Então, vamos à letra A, né? Ele pergunta, esse desequilíbrio, né, foi causado pelo aumento de quê, né? Na densidade populacional de quê? Aí a letra A fala, de consumidores terciários. Quem foi que aumentou aqui na questão? A maior população é de quê? É do caramujo, né? A questão traz que o aumento da população, né, o aumento descontrolado da população de caramujo que está causando esse desequilíbrio. Então, esse caramujo, ele ocupa que organização trófica, que nível trófico? É de consumidor primário. Aí a questão está dizendo que é consumidores terciários. Então, a gente já elimina porque não é consumidor terciário. Ele é um consumidor primário, né? Consumidor primário. Então, vamos ver aqui se está certo até o final. Em função da ausência de consumidores secundários. Corretíssimo, né? Porque a densidade, né, populacional é de caramujo, que ele ocupa nessa cadeia, a organização de consumidor primário. Então, se ele tivesse predador, seria o consumidor secundário, né? Então, não existe consumidores secundários. Então, o certo seria a letra B. Mas vamos às outras questões. Aqui está dizendo consumidor secundário, não é. Consumidor terciário, não. Aí tem a letra E que se parece um pouquinho. Consumidor primário, correto. Mas em função do aumento de produtores. Isso está acontecendo por conta do aumento de produtores? Não, está acontecendo pelo aumento, né? Pela ausência, né? Pela ausência de consumidores secundários. Então, a letra correta, né? A letra B. Vamos para mais uma questão. Um garoto montou 2 ecossistemas, né? A gente sabe que ecossistemas são aqueles que têm tantos fatores bióticos como fatores abióticos, né? Em recipientes fechados, ambos com terra úmida e um pequeno pé de alface. Então, é um ambiente, né? Um ecossistema que vai ser um ambiente fechado e que os dois vai ter um ambiente propício, né? Para que o pé de alface sobreviva, né? Tanto em um como no outro recipiente. Em um deles foram colocados também algumas lesmas e em outro, né, algumas minhocas. Os recipientes foram mantidos em ambientes com temperatura, umidade e luminosidade adequada à sua manutenção. Depois de algumas semanas, verificou-se que o pé de alface. Então, em um recipiente, né, temos o alface,
onde foi colocadas lesmas, e em outro recipiente, em outro ecossistema, temos um pé de alface, onde foram colocadas as minhocas. Então, a letra A nos afirma: foi beneficiado no ecossistema com lesma e prejudicado no ecossistema com minhocas. Errada, está errada. Por que está errada? Porque no ecossistema com lesmas, o que é que iria acontecer? Essas lesmas, elas se alimentam de quê? De vegetais, né? E o pé de alface nada mais é do que um vegetal. Então, essas lesmas, elas vão se alimentar desse vegetal. Então, o pé de alface ele vai ser prejudicado. Já no ecossistema com minhoca, a minhoca não se alimenta de alface. E ela ainda vai beneficiar, porque vai ter lá o solo, né? No caso que vai ter a terra úmida e ela vai poder fazer a aeração desse solo. E aí, o que é que vai acontecer? Vai ser ótimo para o crescimento desse pé de alface. Então, essa resposta está incorreta. A letra B fala: foi beneficiado pelos animais nos dois ecossistemas. Não, apenas um ecossistema foi beneficiado, aquele que há minhocas. Letra C: foi prejudicado pelos animais nos dois ecossistemas. Falso, porque teve um ecossistema que foi beneficiado, que foi o ecossistema das minhocas, que fez a aeração do solo. Letra D: foi beneficiado no ecossistema com minhocas. Correto até aqui. E prejudicado no ecossistema com lesma. Corretíssimo. Então, é a letra D. É no ecossistema com minhocas que vai ser benéfico e no ecossistema com lesma, esse ecossistema vai ser prejudicado, né? Ecossistema não, o alface. E a letra E, né? Então, a gente já sabe que é a letra D, mas vamos ver porque a letra E não é correta. Não foi impactado pela presença dos animais em nenhum dos ecossistemas. Errado. Um dos ecossistemas foi impactado, que é o que está com a lesma. Então, a letra correta é a letra D. Quem marcou D de dado acertou. Vamos para mais uma questão, né? Para a gente ficar craque em T alimentar e cadeia alimentar. Só que agora eu estou trazendo uma cadeia alimentar. Eu não, a questão. Do Enem também, essa questão. Os personagens da figura, não sei se tá dando pra vocês verem direito, né? Mas eu acho que dá, não sei. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Aqui temos o tigre, né? O tigre, o ser humano e um abutre. Aí a questão nos pergunta: suponha que, em cena anterior à representada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Então, o ser humano ele apenas se alimentou de frutas e grãos. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido, ou seja, se ele é bem-sucedido, ele vai comer esse homem. E, posteriormente, servir de alimento aos arbustres, né? Aí, no caso, esse tigre vai morrer. Então, pergunta: tigre e arbustres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de... Aqui, no caso, é os níveis tróficos de organização. A gente viu aqui que o homem, ele vai ser o quê? Ele se alimentou diretamente de frutas, não foi? E grãos. Então, ele está ocupando o quê? O consumidor primário, né? Se, como na cena, né, pediu para imaginar que aconteceu, né, que o tigre foi bem sucedido, ele se alimentar desse ser humano, ele vai ser o quê? O consumidor secundário. Já se esse tigre morrer, né, nessa mesma cena, na mesma situação, e o abutre vier comer esse tigre, o que é que vai acontecer? O abutre vai ser um consumidor terciário. Vamos ver qual é a questão que nos sinaliza isso? A letra A está falando que o tigre vai ser produtor. Como assim? Como é que o tigre vai ser produtor? Ele faz fotossíntese? Não, então ele não pode ser produtor. Então, a gente já descarta essa questão. A letra B nos traz consumidor primário. Diz que o tigre, né? O tigre, tô falando certo.
consumidor primário. Diz que é consumidor primário. Errado. Quem é consumidor primário é aquele que é herbívoro ou onívoro, aquele que se alimenta diretamente do produtor, que no caso aqui a situação nos trouxe que é o ser humano. Então, tá errada essa questão. Aí a letra C nos mostra consumidor secundário. Diz que o tigre é consumidor secundário. Correto, porque o produtor vai ser quem? As frutas e os grãos. Consumidor primário vai ser esse humano aqui que se alimentou dessas frutas, né? Do produtor. Então, ele vai ser consumidor primário. Quem se alimentou do homem, né? Que no caso foi o tigre, vai ser um consumidor secundário. Então, até aqui essa letra tá indo bem. E aí fala que o abutre, ele é consumidor terciário. Certo, se o abutre vai comer esse consumidor secundário, que é o tigre, ele vai ser um consumidor terciário, né? Então, a letra correta é a letra C. Então, mas vamos ver o que é que as outras questões nos diz. Diz que o tigre é um consumidor terciário e o abutre é um produtor. Jamais, né? Um abutre ser produtor? Não existe. A letra E, consumidor secundário, né? O tigre. Até aí tá certo, né? Só que o abutre consumidor primário. Não, ele não é. Nessa situação, ele poderia até ser, né? Mas nessa situação aí, ele não é. Então, a letra certa é a letra C. Então, quem marcou, acertou na música.